Boa noite, então, de novo, a gente Boa agora... noite. Fala para mim o seu nome, a escola que você trabalha, para a gente saber quem é você. Tá, eu sou o Gabriel, trabalho na Maple Bear, é uma escola bilíngue canadense. Eu trabalho na filial de Belém. Ah, legal. Gabriel, fala um pouquinho para a gente como é que é a tua experiência com o Transform Me nessa escola. Com que série você usa, com quais alunos você está trabalhando, com que carga horária você está usando esse material? Olha, então a gente começou a trabalhar esse ano, nosso primeiro ano com Transform Me, porque é o nosso primeiro ano com o sexto ano do Ensino Fundamental 2. Para mim tem sido uma experiência muito diferente, porque eu nunca trabalhei com esse processo empreendedor anteriormente. E o Transform Me, o Transform Me Journey, ele traz essa questão do autoconhecimento e vamos descobrir quem nós somos, quais são os nossos objetivos e, o mais importante, o que nós precisamos fazer para alcançar esses desafios, esses sonhos e esses objetivos. Então, eu acho isso muito interessante. Eu tenho aprendido muito com o material do Transform Me. É uma pena que agora, nesse momento de pandemia, a gente não consiga utilizar ele 100% como ele foi pensado, porque é um material que ele solicita muita discussão, ele solicita muitas dinâmicas diferenciadas, muitas atividades sinestéticas, onde os alunos têm que se movimentar, entrevistar uns aos outros, mostrar o trabalho que fizeram uns para os outros. E aí, algumas plataformas, como no Google Meet, por exemplo, não é possível. Não é possível, até porque não existem breakout rooms e assim por diante. No entanto, as discussões continuam sendo muito pertinentes. As discussões que o próprio material traz, no sentido de o que fazer para alcançar as nossas metas, o que fazer para enfrentar os nossos maiores medos. E é engraçado que as discussões que nós realizamos com Transform Me em sala de aula, elas acabam ensejando outras discussões. Por exemplo, na sessão em que a gente fala sobre Dreams, se eu não me engano é a sessão 10, se eu não estou enganado, do primeiro livro, eles fizeram um paralelo sobre dreams e nightmares, porque o primeiro conceito que eles têm de dream é o conceito tradicional. E aí a gente começou a falar sobre como transformar nightmares into dreams. E a gente falou desse processo de transformação, porque eles já tinham um conceito positivo em termos de visão. Então, que tipo de coisas ou que tipo de ações eu posso tomar para transformar o meu nightmare em algo positivo? E aí a gente também trouxe, dentro desse contexto, uma discussão sobre será que tudo é dream? No conceito original deles, né? De dream como sendo algo muito bom. E aí, a partir daí, a gente conseguiu chegar no conceito de objetivos, de sonhos enquanto objetivos. E a partir daí também, nós construímos o conceito de o que eu posso fazer para alcançar os meus sonhos. E nós também traçamos o conceito de que todos os sonhos são passíveis de acontecer. Não existe sonho impossível, desde que você se planeje, se organize, tenha consistência. E isso foi algo muito interessante, foi algo muito legal. Eu fiquei assim, extremamente feliz com o resultado que o material trouxe para nós em termos de discussão. Eu te confesso que a minha experiência com o material em prática foi pouca. A gente usou o material durante um mês e aí entrou a pandemia. Mas o que o material tem proporcionado de maneira virtual tem sido excepcional. Os meus alunos comentam que é a aula preferida deles. Eu tenho 2 disciplinas com essa turma. Eu dou aula de ELA, que é English Language Arts, que é uma espécie de literatura, e dou aula de Transform Me Journey. Uma carga horária semanal, Gabriel, do Transform Me? É 1 hora, 50 minutos, 1 hora a aula. E aí a gente... E eles ficam ansiosíssimos por essa aula. Porque no começo a gente eu estabeleci com eles enquanto comunidade escolar, que não seria uma aula, que seria um momento para nós conversarmos sobre
os grandes objetivos de vida deles. Então eu disse para eles que nessa aula não existe certo e errado, que nessa aula ninguém vai julgar ninguém, que todo mundo tem que ficar livre para falar o que quiser. Existiram momentos, por exemplo, que eles me perguntaram: Mister, eles me chamam de Mister, eu posso nesse momento falar em português? Porque eu me sinto mais à vontade para me expressar dessa forma? Falei, sem problemas, você pode expressar em português. E como não é uma aula de língua, eu não os corrigi, nem traduzi o que eles falaram. Eu deixei eles à vontade para expressar as ideias deles da maneira que eles quisessem. E eu achei isso super interessante. O meu impulso inicial de professor de inglês foi que tem que manter no inglês. Então, inicialmente, isso foi um pouco complicado para mim, enquanto professor. Não para eles, eu não deixei isso transparecer para eles. Mas aí, à medida que o tempo foi passando, eles foram se sentindo mais confortáveis em compartilhar em inglês. Teve uma outra atividade que eu também acho que é interessante trazer aqui nessa nossa conversa, sobre perspectiva. É aquela atividade onde eles têm que fazer um desenho sobre a mesa e depois fazer um desenho debaixo da mesa. Essa atividade trouxe uma discussão fantástica. Para alguns alunos não teve diferença nenhuma, eles conseguiram desenhar da mesma forma, em cima e embaixo da mesa, e para alguns outros alunos, foi completamente diferente, e a gente fez uma discussão sobre, então, o que é fácil para uns é difícil para outros, o que é difícil para outros é fácil para uns, e assim é a sociedade, somos todos diferentes. E essa discussão foi retomada quando a gente falou sobre sonhos. E por quê? Porque a gente falou também que cada um sonha uma coisa, que sonhos são diferentes, que objetivos são diferentes e que isso é algo muito particular. E isso tudo foi ensejado por conta das discussões que o material trouxe para nós. Muito legal ouvir você falando sobre isso, né? Você já antecipou várias perguntas que eu ia fazer, né, sobre os conceitos. Você já falou de quantity over quality, né? Que foi o que você falou de deixar que eles façam bastante antes de dar qualquer opinião, né? Você falou da experiência de professor ELT, que é o Experience Before Explanation, que para a gente que dá aula de language também, a gente tem dificuldade de deixar eles boiando um pouquinho antes de interferir e direcionar. Bem legal. E é tão legal ver que os conceitos se tornaram vivos na tua experiência, né? Se você fosse falar sobre a sua lição preferida de todas que você deu até agora, qual seria a lição que você falaria? Olha, até o momento, eu não dei todas as lições, obviamente, do livro até o momento, mas se eu tivesse que escolher uma lição favorita, sem dúvidas, na verdade, são duas lições, porque eu diria que são lições divididas em duas partes. É a lição que introduz o conceito de dream, que é onde pede para eles fazerem desenhos e assim por diante, e a lição que diz, que é a subsequente a essa, que ensina eles a traçar objetivos. O que você tem que fazer para alcançar esses seus sonhos. Eu acho que são lições fundamentais. Dentro da escola que eu trabalho, a gente já trabalha com algo chamado disciplina positiva. E dentro da disciplina positiva, a gente tem todo um trabalho de construção socioemocional e sociointerativista, onde os alunos traçam suas próprias metas, sejam essas metas sociais ou emocionais. E aí, eu acho que sim, seriam essas lições. Por conta disso, por conta dessa experiência que a própria tradição construtivista já traz para a gente. Legal. Outra coisa que ficou bem claro no seu conceito é que você sabe que a jornada tem 4 livros, né? E o primeiro, realmente, o foco dele era para falar, me, né? Falar do aluno se descobrindo quem ele é, né? O segundo é us, o terceiro é them, e o último é um projeto. Então, assim, foi bem interessante. Não sei se você sabia disso, mas, assim, sem eu te perguntar, naturalmente você falou que é excelente para os alunos descobrirem quem eles são, seus sonhos, suas perspectivas, e para você também, né? Isso, exatamente. Falou. Bem legal. Gabriel, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei como é valioso esse seu tempo aqui. Muito obrigado e a gente fica... Eu que agradeço. Se você precisar, tá bom? Obrigado, Flávio. Obrigado. Boa noite para você. Be strong.